por mais um dia. Quantos de nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Existem pessoas que não são gratas. E a gente vai falar sobre isso hoje, meus queridos. Sobre gratidão ou ingratidão. Se nós fôssemos colocar um tema da mensagem dessa noite, o tema seria esse: gratidão ou ingratidão. Nós temos sido gratos ao Senhor por aquilo que Ele faz nas nossas vidas, ou nós temos sido ingratos a Deus? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias e acompanhassem comigo. A porção da palavra de Deus que está lá em Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Tá? A gente vai ler uma porção da palavra de Deus que a maioria de nós já leu. A maioria de nós já passamos por lá. Se não passamos, deveríamos ter passado já. Amém? Nós precisamos ler Bíblia. E a palavra do Senhor diz assim, ó: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: vão e se apresentem aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles foram purificados, eles foram curados da lepra. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era um homem samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levanta-te e vá, porque a tua fé salvou você. Amém? Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra é poderosa. E a tua palavra, Senhor, ela diz que o salmista ele orou da seguinte forma: Senhor, esconde a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Esconda, Senhor, a tua palavra no nosso coração. Fala com a tua igreja hoje, Deus. Usa a minha vida, porque eu sou um simples servo, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, tome a minha vida neste momento, para falar com o teu povo. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. O que nós precisamos saber sobre essa passagem aqui? Que existia uma doença, ainda existe lepra. Tá?
são pouquíssimos casos, mas ainda existe lepra. Mas a lepra na época de Jesus, na época bíblica, onde aconteceram os fatos que ocorreram na Bíblia, que a nós foram relatados através dos profetas, dos evangelistas e de todos aqueles que escreveram a palavra, naquela época, a lepra era uma doença que ela foi muito difundida. Só que os leprosos, as pessoas que contraíam essa doença, eles não poderiam chegar perto de quem estava são. Eles deveriam ficar de longe. Tanto que naquela época eles criaram até cidades refúgios. Porque quando as pessoas elas ficavam com lepra, elas eram retiradas do meio da sua família, eram retiradas do meio da sociedade, e ela era tida como uma pessoa impura, e ela era levada para aquela cidade, refúgio, e de lá ela não poderia sair mais. E todas as pessoas que estavam com lepra, elas eram consideradas imundas. Tanto que quando alguém contraía a lepra, e essa pessoa não era levada para cidades refúgios, quando chegasse alguém perto que eu digo, 20 metros de distância, ela própria teria que começar a gritar, impuro, impuro, para que a pessoa que estivesse ouvindo soubesse que existia alguém com lepra naquele lugar, para que elas não pudessem chegar perto daquela pessoa leprosa. Ou seja, a lepra era uma doença contagiosa, ela era uma doença temida e evitada por todos. Ela levava as pessoas a serem, primeiro, excluídas da sociedade. Elas não poderiam viver mais na sociedade. Tanto que quando Jesus Cristo chegou aqui naquela aldeia, aqueles leprosos viram a Jesus, eles começaram a gritar de longe para Jesus, porque eles não podiam chegar perto de pessoa nenhuma. E eles começaram a gritar de longe, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus deu uma ordem, vá lá e se apresentem aos sacerdotes. E a palavra do Senhor diz que quando eles estavam indo se apresentar aos sacerdotes, eles foram curados no meio do caminho. Por causa de quê? Da palavra poderosa de Jesus sobre a vida deles. Mas aquelas pessoas, primeiro, elas eram excluídas da sociedade. Segundo, eram pessoas evitadas pelos seus próprios familiares. A lei dizia isso. Qual mãe hoje que vai ver o filho doente, vai ver o filho com uma doença na pele, e vai se afastar do filho porque o filho está doente? É difícil, né? Para as mães que estão aqui, é difícil deixar um filho doente. Mas naquela época, a mãe era obrigada a deixar o filho, porque estava escrito na lei que as pessoas que estavam com lepra seriam consideradas imundas. Então eles eram obrigados a quê? A ser evitada pelos próprios familiares. Primeiro, elas eram excluídas da sociedade. Segundo, elas eram evitadas pelos próprios familiares. E terceiro, elas eram isoladas de tudo e de todos. Ninguém podia chegar perto. Ninguém.
E hoje, meus queridos, existe muita lepra. Mas nós vamos falar aqui não da lepra, que é a doença na pele. É a lepra que nos dias de hoje existe a lepra espiritual. Existe a lepra emocional. Existe a lepra sentimental. E que muitas vezes ela abrange várias áreas de atuação. Várias áreas de atuação. E o que é essa lepra hoje? Que não é a doença lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. É uma lepra que está espalhada pela face da terra, meus queridos. É a lepra da falta de amor. Falta de amor. Quando você não ama o seu próximo, o seu coração está leproso, está doente, está necessitando de cura, de restauração. Quando você não ama o seu próximo, a palavra do Senhor diz que nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes quando nós não amamos o nosso próximo é porque muitas vezes nós não amamos nem a nós mesmos. Nós nos destruímos com tantas coisas que existem no mundo por aí hoje. Então a falta de amor é uma lepra hoje. O que mais? A indiferença. O olhar de indiferença muitas vezes. O que é indiferença? É você não se preocupar com o seu próximo. Eu quero saber da minha vida. Fulano está passando necessidade. Ele que procure meios para ele se resolver. O importante é que eu não estou passando. Isso é indiferença, meus queridos. Indiferença. Falta de perdão, muitas vezes, é a lepra que está consumindo a face da terra. Hoje não existe perdão. Hoje existe sempre aquela frase: a pessoa me maltratou, eu vou pagar com a mesma moeda. A pessoa não me procura, não vou procurar ela também. Ela sabe o endereço da minha casa, ela sabe onde eu moro. Só que quando nós fazemos isso, meus queridos, nós estamos ficando igual àquela pessoa que faz isso. E Deus nos chamou para ser diferentes. Deus nos chamou para fazer a diferença na face da terra. Deus não quer que nós sejamos igual às coisas do mundo. Deus quer que nós façamos diferença. E que quando o mundo olhar para nós, eles vão enxergar o quê? A face de Cristo nas nossas vidas. E a palavra do Senhor lá em Romanos diz que nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas nós temos que vencer o mal com o bem. Então, se alguém te magoou, se alguém te feriu, se alguém te abandonou, perdoa. Vá atrás dessa pessoa. Vá atrás dessa pessoa. Porque pode ser que essa pessoa esteja esperando você ir lá. Fazer, sabe o quê? Fazer a diferença. Muitas vezes nós mandamos a vida das pessoas para o inferno sem saber. Porque a falta de perdão traz doença.
Então perdoa. Se você precisa liberar perdão para alguém, essa noite perdoa. Em nome de Jesus. Como que eu vou fazer isso, pastor? Se você tiver a oportunidade de ir até aquela pessoa, vá e reate o seu relacionamento com ela. Se essa pessoa não tem condições mais de você ir, se essa pessoa faleceu, ou se essa pessoa mora muito longe, não tem como você ir, manda uma mensagem. Para a pessoa morta, não. Em nome de Jesus. Para quem está vivo, manda uma mensagem. Para aquele que morreu, confesse ao Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus eu libero o perdão. Para essa pessoa, porque já morreu, não vai fazer diferença nenhuma, mas para você vai fazer muita diferença, porque vai haver cura dentro do teu coração. Então faça isso. Incompreensão, quando nós não compreendemos as pessoas, também é uma lepra. Muitas vezes nós tentamos julgar as pessoas, só que antes de julgar alguém, meu querido e minha querida, tente se colocar no lugar daquela pessoa. Se coloque no lugar dela. Tenta entender o porquê ela fez aquilo, ou o porquê ela falou aquilo. Porque muitas vezes quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, nós começamos a entender realmente o que aconteceu. Mas muitas vezes nós queremos julgar. E o julgamento pertence ao Senhor. Amém? O lugar mais difícil de estar neste mundo é no lugar de outra pessoa. Isso aí você pode ter certeza. E a outra coisa, o egocentrismo, muitas vezes, também tem sido a lepra da sociedade. A pessoa que diz, só eu que posso, só eu que faço, ninguém consegue. Altruísmo. E é diferente também da pessoa que diz, eu não consigo, eu não posso, eu não faço. Existe um ponto de equilíbrio nesse meio. Nós precisamos entender que é o seguinte, se Deus quiser eu posso. A palavra do Senhor diz, se Deus quiser eu faço. Se Deus quiser vai dar certo. Então nós precisamos entender que existe uma lepra. Sem falar em outras coisas, brigas, dissensões, porfias. A palavra do Senhor nos relata várias coisas. E meus queridos, isso tem sido lepra no mundo hoje. E nos dias de hoje, esse tipo de lepra também afasta as pessoas, como afastava lá atrás. Amém? Afasta também. O leproso era afastado. Ele era excluído, ele era evitado. E hoje existem pessoas sendo afastadas, excluídas e evitadas também. Sabe aonde? Dentro das nossas casas. É lepra. Dentro das nossas casas existem pessoas sendo excluídas, sendo evitadas, sendo afastadas. Eu digo dentro de nossa casa de uma forma geral. De uma forma geral, não específica. Mas se você
puder ver, esses dias eu vi uma foto no Facebook e aquilo chamou muito a minha atenção. Era aniversário da vozinha. Aniversário da vozinha ia fazer 90 anos. E aí colocaram a vozinha no meio do sofá e falou: vamos os filhos, os netos, as noras, os genros, todos sentar junto com a vozinha para tirar uma foto, tirar um retrato. E na hora que tiraram a foto, a vozinha estava sozinha no meio do sofá e cada um com o celular na mão. Ou seja, aquela senhora, ela estava sendo excluída naquele meio ali. Porque eles não estavam nem ligando para ela. Foi só nessa foto que eu vi, ou existe uma mera semelhança, muitas vezes, dentro das nossas casas? Um com o celular aqui, outro com o celular ali, outro com o celular lá. E não existe mais diálogo dentro das casas. Eu, particularmente, meus queridos, quando eu entro dentro da minha casa, às vezes eu silencio o meu celular. Eu deixo ele num canto lá. Às vezes eu vou lá e dou uma olhadinha, porque pode ter alguma mensagem importante. Mas muitos, meus queridos, têm usado isso aqui, para se afastar das pessoas. Ah, mas eu falo com as pessoas todos os dias. Tudo bem. Em um certo ponto é bom. Para você conversar com pessoas que estão longe, é bom. Mas para aqueles que... Eu acho tão gostoso, meus queridos. Na minha casa não tem ainda, porque minha casa é pequena, sabe? Então não tem. Mas quando eu tiver uma casa maior, ela vai ter. Eu amo almoçar, tomar café na mesa, sentado com pessoas, conversando com pessoas. E hoje isso, meus queridos, é um tormento na vida do ser humano. Um pega o prato e vai comer no quarto, outro pega o quarto e vai comer lá em outro canto, e a mesa fica lá sozinha. Então as pessoas estão se afastando, meus queridos. Eu amava meu tempo de criança, quando todos meus pais, eu e meus irmãos, sentávamos na mesa para comer todo mundo junto. Era uma falação, mas era gostoso. Hoje nós não vemos mais isso, perdemos muitas coisas, por causa da lepra que está muitas vezes dentro das nossas casas. As lepras também estão dentro do nosso casamento. Muitas vezes, coisas supérfluas afastam marido e mulher. Coisas banais têm afastado maridos e mulheres. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que quando duas pessoas se casam, elas se tornam uma só carne. E é uma só carne em tudo. Não é um para lá e outro para cá. Eu quando preciso ir no mercadinho do outro lado da minha rua, eu chamo a minha esposa para ir comigo. Vamos lá comigo. Ah, não vou não, então também não vou. Aí ela fala, então tá bom, então vamos. São coisas, meus queridos, que muitas vezes acontecem. Coisas que separam casais, separam membros de família, separam pais e filhos. Eu vou fazer uma pergunta para você e você não precisa responder.
Responde só para você. Qual foi a última vez que você sentou com seus filhos e bateu um bom papo, uma boa conversa com eles? É lepra, meus queridos. Precisa ser restaurado. E no trabalho? Não vai com a cara de um, não vai com a cara de outro, quer matar o outro, quer esgoelar o outro, quer passar por cima do outro com o carro. Meus queridos, trabalho é um lugar que muitas vezes a gente fica mais tempo do que nossa própria casa. E se nós não mantermos relacionamento saudável com as pessoas que trabalham conosco, vai ocasionar distância entre as pessoas. E existem pessoas, meus queridos, que muitas vezes já falaram para mim o seguinte: olha, pastor, eu não consigo ouvir a voz de fulano, que me dá raiva. Oxe, mas você não é crente não? Sou. Então pede perdão a Deus. Ai, ai. Acontece, né, meus queridos? Mas a gente precisa passar por cima disso. A gente precisa passar por cima das distâncias que muitas vezes as coisas deste mundo vêm colocando diante de nós. Nós precisamos estar mais perto das pessoas que moram conosco. Nós precisamos estar mais perto do nosso cônjuge. Nós precisamos estar mais perto das pessoas no nosso trabalho. Nós precisamos estar mais perto das pessoas da nossa família. Muitos de nós, muitas vezes briga com o irmão. E quantos anos já faz que não fala com o irmão, ou com o primo, ou com o tio, ou com a tia? Quanto tempo faz que nós não falamos com um parente próximo, porque algum dia aconteceu alguma coisa que feriu o coração de um dos dois ou dos dois? Meus queridos, passar borracha. Passar a borracha, sabe o que significa? Passar o sangue de Jesus Cristo em cima dessas diferenças, dessas distâncias que muitas vezes nos separam das pessoas. Porque nós somos seres humanos e nós vivemos em sociedade. E uma coisa muito triste, meus queridos, muito triste, que muitas vezes eu tenho visto também, são pessoas que mantêm distância de outras pessoas dentro das próprias igrejas. Meus queridos, nós somos servos de Deus. Nós precisamos dar as mãos e caminhar juntos. Só que se nós não fizermos isso, você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que o diabo está fazendo em toda a igreja espalhada pela face da terra, e está conseguindo, ele está causando divisão entre pessoas. Ah, porque o meu ponto de vista não é igual ao daquela pessoa. Não importa. Une o seu ponto de vista com o daquela pessoa e caminha juntos. Porque a palavra do Senhor diz que não dá para caminhar juntos duas pessoas se não estiverem de acordo. Meus queridos, quando nós vamos no médico, quando nós vamos ao médico, tratar de alguma doença, em que o médico chega e fala: olha, vamos fazer um tratamento. Começamos o tratamento. Se nós pararmos o tratamento,
a doença ela pode voltar, e pode voltar ainda pior do que antes. Amém? Raciocina comigo. Se nós continuarmos o tratamento, até o final, nós ficaremos totalmente curados, e a doença jamais vai voltar. O que eu quero dizer com isso? Jesus é o médico. Amém? Ele entra nas nossas vidas trazendo a cura e a restauração. Assim como fez com aqueles 10 leprosos. Jesus entrou com a cura e com a restauração. Porém, alguns não continuam o tratamento. São poucos aqueles que voltam para as outras consultas. São pouquíssimos. De 10 leprosos, voltou apenas um. Porque ele sabia que Jesus Cristo era o médico. Ele sabia que foi Jesus Cristo que curou ele. E ele sabia que se ele voltasse, se prostrasse aos pés do Senhor, a cura permaneceria para sempre na vida dele. E muitas vezes é necessário, meus queridos, nós voltarmos aos pés de Jesus. Porque existe muita lepra do nosso lado, meus queridos. E Jesus, Ele quer restaurar, Ele quer curar hoje. Ele quer transformar a situação hoje. Ele não quer deixar para amanhã. Mas nós precisamos entender que nós temos que fazer igual aquele leproso que ficou curado e que voltou. Nós precisamos entender que a nossa cura, a nossa restauração, a continuidade do nosso tratamento para a lepra que muitas vezes nos cerca nesse mundo é estar prostrado aos pés de Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outra situação. Precisamos ser gratos ao Senhor. Por isso que eu disse, logo no começo da mensagem, o que nós sentimos ao Senhor hoje é gratidão ou ingratidão? Aquele leproso sentiu gratidão e voltou. E ele se prostrou aos pés do Senhor. Os outros 9 foram ingratos. Porque eles disseram o seguinte: vamos nos colocar no lugar deles. Eles disseram o seguinte: olha, eu fiquei tanto tempo longe da minha família, fiquei tanto tempo longe dos meus pais, dos meus irmãos, eu vou correr lá para minha casa. Eu vou correr lá para fazer o que eu não fazia antes. Olha, agora eu posso trabalhar. Eu vou voltar e vou arrumar meu emprego para me trabalhar, para me sustentar. Ou seja, eles pensaram que agindo dessa forma, tudo ia ficar bem. A palavra não nos diz depois o que aconteceu com esses 10 que foram curados. A palavra apenas nos diz o seguinte: que teve um que falou o seguinte: olha, minha família vai estar me esperando. Amém? O meu trabalho vai estar me esperando. Os meus compromissos vão estar me esperando. Mas eu vou voltar lá e vou me prostrar aos pés do Senhor, porque foi Ele que me curou. Foi Ele que fez com que eu pudesse voltar para a minha família. Foi Ele que fez com que eu pudesse voltar para o meu trabalho. Foi Ele que fez com que eu pudesse voltar a fazer as coisas que eu não fazia mais. E ele voltou aos pés do Senhor. Eu creio que depois que ele foi lá e se prostrou aos pés do Senhor, que Jesus Cristo falou: ó,
pode levantar aí, tua fé te sarou, tua fé te curou. Eu creio que depois que ele fez isso, ele voltou para a família dele. Ele voltou a fazer os afazeres dele. Ele voltou à vida dele. Mas antes, meus queridos, ele primeiro foi dar glórias a quem merecia glória na vida dele. E muitas vezes nós precisamos fazer isto. Não importa o que você tem passado, não importa as situações que estão acontecendo na tua vida, o que importa é que quando nós prostrarmos na presença de Deus, a gente vai ver que tudo vai mudar na nossa vida. A lepra vai embora. A distância que existia não vai existir mais. E a restauração vai vir completo sobre a nossa vida. Deus quer restaurar você, meu querido. Deus quer restaurar você, minha querida. A única coisa que nós precisamos fazer é ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E saber que o nosso lugar é aos pés do Senhor. Deus é bom. E precisamos ser gratos ao Senhor, sabe pelo quê? Pelas curas diárias que Ele nos dá. Hoje eu fui no posto de saúde tirar sangue para fazer exame. Todo ano eu faço um check-up. E como está começando o ano, eu falei, eu vou começar o ano já fazendo um check-up para ver como que está a máquina. Vamos ver como é que está. O resultado vai sair daqui a 10 dias. Mas eu creio que esteja tudo bem. Mas eu vi lá, gente, tanta gente doente. Tanta gente tossindo. Tanta gente, sabe, sentada ali com aquela cara de doente. Eu falo, Senhor, o Senhor nos dá cura todos os dias. Porque quando nós entramos num lugar desses, é um lugar cheio de vírus, cheio de bactérias, cheio de doenças, mas nós entramos lá e nós saímos porque o Senhor cuida de nós com saúde. O Senhor nos cura todos os dias, porque no ar, meus queridos, existem várias bactérias, vários vírus, que muitas vezes nós nos inalamos todos os dias. Mas Deus vai, toca no nosso organismo, faz com que o nosso organismo produza anticorpos e nós não ficamos doentes, porque o Senhor tem curado as nossas vidas todos os dias. Mas Deus, Ele não quer curar só o nosso físico. Ele quer curar o nosso espiritual. Deus quer curar o nosso emocional. E Deus quer curar os nossos sentimentos. Então Deus, Ele nos cura todo dia. Amém? Se prostre aos pés do Senhor hoje, que Ele vai curar os teus sentimentos. Vai curar o teu espiritual. Vai curar o teu emocional. Que a loucura agora é moda, meus queridos. Camarada surta. É moda agora. Muita gente surtando por aí. Mas em nome de Jesus Cristo, com você não vai ser assim. Porque Deus está cuidando de você. Amém? Outra coisa. Quantos livramentos Deus nos tem dado todos os dias? O simples fato, meus queridos, de nós levantarmos da nossa cama hoje em dia, é um livramento. De nós sairmos do nosso quintal, é um livramento. De nós colocarmos os nossos pés na rua, é um livramento, com toda essa violência que está o mundo hoje. E quantos de nós agradecem ao Senhor, quando o dia fecha o dia, fala, Senhor, obrigado por mais um dia de vida.
Muitos de nós não fazemos nem isso, meus queridos. Nós precisamos ser gratos a Deus. Ingratidão não, meus queridos. Nós precisamos ter gratidão. E esse culto é o culto dos milagres, né? Nós temos que agradecer a Deus pelo milagre que Ele nos dá também todos os dias. Porque todos os dias Deus dá um milagre para você. Pelo simples fato de você abrir os seus olhos e respirar o ar que Deus manda, é um milagre. A tua vida é um milagre. Você é um milagre de Deus. Amém? Vamos terminar por aqui? Você tem voltado para agradecer ao Senhor? Ou você não tem voltado? E se você tem voltado, com que frequência você tem agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida? Deus te ama. E é por isso que você está aqui hoje. Vamos cantar mais uma?